Saudações, senhores! Bem-vindos à aula de número 6, oferecido pela ETAP, Escola Técnica Aberta do Piauí. Aula de Programação Comercial. Nesta aula de número 6, iremos aprender a criar formulários em tempo de execução, aprender a criar formulários do tipo Splash. Como vimos em aulas anteriores, estamos utilizando o mesmo banco de dados, que é composto por funcionário, setor e cargo. Logo após utilizar o banco e acessar o banco, aprendemos as operações básicas do CRUD: inserir, pesquisar, alterar e apagar. Aprendemos a mostrar os dados que estavam persistidos dentro do banco de dados através de relatório. Utilizamos os componentes Force Report do pacote Force Report. E na aula anterior aprendemos a utilizar autenticação e autorização. A autenticação é o ato de verificar se algo ou alguém é ele mesmo, e a autorização para ver quais são as permissões que aquele alguém tem dentro do sistema. Na aula de hoje vamos trabalhar com formulários dinâmicos, ou seja, em tempo de execução. No Ladros, por padrão, os formulários são criados e armazenados na memória no momento que a aplicação é instanciada. Ou seja, no momento que você está clicando no executável, na sua aplicação, naquele momento ele começa a carregar os formulários um por um na memória e vai abrir o formulário principal. Qual seria o correto? O correto é criar apenas o formulário principal, se for o caso, também o data module para acesso ao banco de dados. Ou seja, no momento da instanciação, quando você vai startar a aplicação, o legal seria abrir apenas o formulário principal. Caso você esteja acessando o banco de dados, o data module também. E os outros formulários serem chamados em tempo de execução a partir de algum código, de algum evento em algum botão. Quais são os benefícios de se utilizar formulário dinâmico? Bem, os pontos positivos são: economiza memória. Como assim? Como no momento que você abre sua aplicação, você não necessariamente armazena os formulários em memória, você apenas armazena quando os invoca, os chama, você economiza memória, a memória RAM, a memória principal, que é onde o programa fica armazenado quando ele está em execução. Com isso, já que tem menos coisas para ser armazenadas na memória, o programa inicia mais rápido. Obviamente, se você vai colocar menos dados dentro da memória principal, então aquele programa ele abre mais rápido. Então, os formulários dinâmicos, eles são essencialmente isso. Você vai utilizá-los para tornar a aplicação mais rápida e mais leve. Principalmente para aplicações desktop, onde você tem configurações de hardware não tão avançadas ou robustas, você vai precisar que sua aplicação seja leve. O outro formulário que nós iremos aprender nesta aula, queremos ver na prática, é o formulário Splash. O formulário Splash não é nada mais nada menos do que apenas um formulário de apresentação, onde quando você vai abrir o seu programa, aparece uma tela de abertura, geralmente com a logomarca, e logo ele fecha e a sua aplicação inicia. Ou seja, enquanto a sua aplicação está sendo carregada na memória, ele mostra uma tela, uma imagem ilustrativa enquanto o usuário espera. Não é tão usual hoje em dia, porque as aplicações devem abrir instantaneamente. Não são tantas aplicações, mas é um efeito bacana para você colocar no seu site. Então vamos agora mãos à obra. Vamos para a parte prática.
Vamos colocar a mão na massa. Vamos abrir primeiro o projeto ao qual estamos trabalhando nas últimas aulas. Antes de começar a trabalhar com formulários dinâmicos, vamos abrir aqui o formulário de login. Uma dúvida que gerou da aula para cá foi como evitar que a senha apareça aqui dentro do Edit. Para isso nós vamos aqui no formulário, no objeto Edit, e vamos alterar a seguinte propriedade: hashmod, vamos mudar para password. Assim, quando você for digitar a sua senha, não vai ficar aparecendo, e sim apenas os asteriscos. Vamos dar o play e verificar como é que ficou com essa pequena alteração. A aplicação está iniciando. E agora eu vou digitar aqui o usuário, admin, e a senha. Você vê que não está aparecendo, evitando que outra pessoa que esteja do lado fique curioso com o que você está digitando. Vamos agora trabalhar com os formulários dinâmicos. A primeira coisa que a gente vai fazer é ir até projeto, opções de projeto, e aqui em opções de projetos clicar em formulários. Você vai ver aqui duas seções: formulários autocriados e formulários disponíveis. Você vai selecionar todos os formulários que nem o formulário principal e nem o data model, e vai jogar para formulários disponíveis. O que foi feito aqui? É o seguinte: o formulário autocriado são os formulários que vão ser criados no momento que você abrir a sua aplicação. Ou seja, quer dizer o quê? Que o formulário principal e o data model vai ser criado quando você for carregar a sua aplicação na memória principal, ou seja, na memória RAM. E os outros formulários vão ser invocados de acordo com o que você designar nos seus sistemas. Ou seja, em tempo de execução, vão ser invocados dinamicamente. Ok. Com essa alteração que eu fiz, no seu formulário principal, quando você clicar em um determinado menu e for abrir um formulário, ele não vai dar certo, porque aquele formulário não foi criado. Como é que nós vamos fazer isso? Lembra que nós criamos o formulário de login? Ele foi criado dinamicamente. Vamos seguir o mesmo exemplo. Vamos aqui em cargo, onde nós estamos chamando o formulário de cadastro de cargo. Seguindo o exemplo de chama login, vamos fazer o mesmo. Vamos aqui, criar uma variável. Essa variável pode ser essa que já está sendo usada, frm k de cargo, onde você vai dizer que ela é do tipo tfrm k de cargo. Muito bem. Essa variável ela precisa ser inicializada. frm k de cargo recebe tfrm k de cargo ponto create. Aí você vai inicializar. O que está sendo feito aqui? Você declarou uma variável frm k de cargo, disse que ela era do tipo formulário k de cargo, e que essa variável está sendo instanciada, está sendo carregada, está sendo inicializada, como queira chamar, com um objeto que é um formulário k de cargo, certo? Agora você precisa chamar esse formulário
Para isso nós vamos usar um try finally, que você já aprendeu em programação gráfica. Ele é simplesmente uma estrutura para que mesmo que haja algum erro, o try ele tente esse comando, e o finally para ele dizer que independente do que aconteça, ele vai executar o comando que está dentro de finally. Aqui eu vou mandar abrir o formulário. Aqui é um show normal, eu posso botar um show modal. Lembrando que a diferença do show é porque ele abre, deixa você clicar no formulário que ficou em segundo plano, e o show modal não. Quando você abre o formulário, o foco fica só naquele formulário e você não pode mexer nos formulários que estão em segundo plano. Ok, você abriu o formulário, e como você está criando o formulário dinamicamente, quando você não precisar mais dele, você deve tirar ele da memória. Então como é que você vai fazer isso? frmcad cargo ponto free, que assim ele vai apagar da memória esse formulário. Vamos testar, salvando as alterações. Vou aqui testar. Ele está abrindo aqui a aplicação. Você percebe que a aplicação está funcionando aqui normalmente. Vou entrar na aplicação e vou clicar em cargo. Ele funcionou normalmente. Vou sair e sair da aplicação. Veja só o seguinte. Se eu tentar abrir qualquer outro formulário que não seja o formulário de cargo, vai dar erro na execução do sistema. Por quê? Porque como a gente fez lá no início, a gente disse que ele não vai ser autocriado na inicialização. Então o que é que acontece? Ele vai ter que ser criado dinamicamente. Aqui só criamos dinamicamente apenas o formulário cargo. Então você vai ter que fazer essa mesma operação para toda vez que você invocar um formulário. Lembrando quais são as vantagens de se fazer isso na sua aplicação, é o seguinte: você vai evitar que formulários sejam carregados no início da sua aplicação e vai tornar a sua aplicação, portanto, mais rápido de se iniciar. Mas eu tenho poucos formulários, isso não vai fazer muita diferença. Verdade, mas imagina aí uma aplicação grande, uma aplicação comercial que tem centenas, milhares de formulários. Imagina carregar todos esses formulários na memória no momento que você inicia a sua aplicação. Fica impraticável. Vamos verificar aqui com essa pequena alteração qual foi a diferença que ocupa no espaço da memória. Eu vou abrir aqui o executável com a alteração que nós fizemos. Vocês veem que está sendo executado. Vou aqui abrir a aplicação para ver os processos que estão em execução. Vamos verificar aqui. Você está vendo que ele está ocupando 23.580K de memória RAM. Só esse processo aqui. Ok. Tá aqui a aplicação rodando. Vou fechar. E eu separei aqui na minha área de trabalho uma aplicação antes das alterações. Vamos ver aqui quanto é que ele vai ocupar na memória. Vamos procurar aqui 24.3. Veja só, antes da alteração de dizer que não iam, que os formulários não vão ser carregados no momento que eu inicializo a minha aplicação,
ele deu 23.5 e agora que eu estou usando a versão antiga ele deu 24.4, quase 1 mega a mais com poucos formulários. Imagine isso quando tiver muitos formulários, essa diferença vai ser bem maior. Então é uma vantagem bem grande você usar os formulários dinamicamente. Bem, eu fiz um exemplo para seu exercício vai ser aplicar isso para outros formulários. Vamos voltar aqui no formulário principal. Vamos recapitular fazendo isso com outra chamada. Bem, aqui eu fiz com a chamada de cargo, vamos fazer com a chamada de setor. Veja só recapitulando, você vai criar aqui uma variável, lembrando que não necessariamente é obrigatório, simplesmente para organizar. Eu estou usando o mesmo nome que eu já estava utilizando antes, mas você pode colocar qualquer nome aí. FRM CAD setor vai ser do tipo TFRM CAD setor. Lembrando que esse aqui é o tipo do formulário. Você vai agora instanciar essa variável, foi criada, está vazia, não está apontando para nada. Você vai instanciar agora um objeto que é desse tipo aí, FRM CAD setor vai receber uma instância de TFRM CAD setor, ponto. Para você instanciar, você utiliza o comando create, cria uma instância vazia. Você agora vai usar a estrutura de controle try finally. Vai aqui invocar o formulário e depois você vai liberar o espaço da memória depois que o formulário não for mais necessário. Pronto. Lembrando que você vai ter que fazer isso para todas as chamadas de formulário, porque se você não fizer, quando você for chamar o formulário vai dar erro. Muito bem. Bom, vamos agora criar o formulário Splash, que é um formulário que vai ser exibido antes de carregar a aplicação. Para isso, nós vamos criar um novo formulário. Esse novo formulário nós vamos chamar ele de FRM Splash. Ok. E vamos também alterar aqui o form style para dizer que esse formulário aqui é um formulário Splash. Nesse formulário Splash, ele vai ter simplesmente uma imagem, tranquilo. Então, para colocar essa imagem, nós vamos colocar um componente TImage da paleta adicional. Antes de configurar esse componente, vamos salvar o formulário. Eu vou chamar unit de splash. Pronto. Agora que eu vou configurar aqui, vou botar o eyeline dele para pegar o formulário todo. E vou colocar aqui o stretch para não aparecer, eu botar aqui verdadeiro para não aparecer esse título aqui, nem o fechar, nada disso. Vamos agora colocar uma imagem aí. A imagem que eu escolhi para aparecer foi a imagem, a logomarca da própria etapa. Vou pegar ele aqui. Ok. Vocês estão vendo que ela está aparecendo aqui. E as configurações do meu formulário Splash estão criadas. Foi bem simples, nada de outro mundo. Ok,
Falta agora eu vim aqui em projeto, opções de projeto, colocar também o formulário Splash para os formulários que não vão ser autocriados, ou seja, que não vão ser carregados no momento que a minha aplicação foi iniciada, ou seja, o formulário Splash também é dinâmico, ele vai ser instanciado e logo mais destruído quando não for mais necessário. Ok. Agora nós vamos colocar o código que vai fazer com que o formulário Splash seja mostrado. Para isso nós vamos clicar aqui em exibir unidades e vamos até PRJ Cadastro, LPR, que é o código da aplicação em si. Até então a gente não tinha ainda mexido aqui. Aqui é o código que vai ser executado primeiro, aquele que vai mostrar toda a aplicação. Aqui nós vamos brincar com o formulário Splash. Primeiramente, vamos instanciar aqui o Splash, tfrm splash.create. Estamos instanciando aqui um objeto do tipo formulário Splash dentro da variável Splash. Aqui dentro de uses eu vou adicionar mais uma biblioteca, a biblioteca CRT, que eu vou já mostrar porque que a gente vai adicionar ela também às bibliotecas da aplicação. Ok, eu criei um objeto formulário que vai ser utilizado no momento que eu estiver inicializando a minha aplicação. Você vê aqui que você tem aqui application initializate, e depois disso eu vou criar o formulário principal e o formulário data module. Lembrando que os outros formulários eles vão ser chamados ou invocados quando assim a aplicação o fizer dinamicamente, igual a gente fez nos exemplos anteriores. Certo, carreguei um formulário do tipo Splash na memória. Agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar frm splash.show e vou atualizá-lo, frm splash.update. Bem, o meu computador pode ser ultra moderno, top de geração, e ele pode fazer isso muito rápido, carregar a aplicação. Lembra que nós adicionamos a biblioteca CRT? Vamos utilizar agora. Vou usar um comando aqui, delay, vai ser em milissegundos, então vou botar 1000 para ser um segundo, para que ele dê um tempinho antes de carregar a aplicação de pelo menos um segundo, que é para você ter aquela sensação, aquela emoção de ver a sua tela Splash sendo carregada no sistema. Vamos agora, depois que você carregar os dois formulários principais, lembrando que isso aqui tem que estar depois que a aplicação é inicializada. Ok. Aí depois que eu criar os formulários, o principal e o data module, eu vou partir, vou pegar aqui o frm splash e vou dar um hide, ou seja, eu vou fazer com que ele desapareça, e depois, uma vez que eu não preciso dele mais, eu vou dar um free, que vai apagar ele da memória. Por que salvando aqui, por que eu estou utilizando isso no momento que
dentro de aplicação? Porque o Splash eu só vou usar ele uma vez e apenas uma vez dentro da minha aplicação, que é no momento que eu estou inicializando a aplicação. Veja que o formulário Splash, colocamos o comando para criá-lo e depois mostrá-lo antes de carregar o formulário principal e o data module, e que após isso nós vamos escondê-lo e depois apagar. Vamos ver se a gente fez tudo corretamente. Se tiver dado tudo certo, nós vamos poder observar isso. A aplicação está sendo carregada. Vamos ver o Splash criado com sucesso. Vai carregar nossa aplicação. Veja só o formulário Splash e aqui a tela de login. Foi por um breve momento que o formulário Splash apareceu. Eu posso aumentar isso aqui para 2 segundos. Não é legal aumentar por um tempo muito grande, porque o usuário final não vai querer esperar muito. Vou fechar aqui a aplicação. Vou salvar e executar novamente, para que você possa ver o formulário Splash mais pausadamente. Carregando novamente, concluído com, veja só, tá aqui o formulário Splash. Você vê que a barra de título não aparece e o programa foi carregado com sucesso. Bem, esse formulário é mais para dar um efeito, e ele é bom porque assim você pode ver aqui o código do seu projeto. Aqui é a inicialização do seu projeto, então qualquer coisa que você quiser mexer ou quiser alterar ou configurar quando o seu projeto está sendo inicializado, você vai necessariamente alterar por aqui. Veja que o código é simples e o formulário Splash foi criado dinamicamente. Bem, a prova de vocês vai ser um trabalho ao qual eu vou pedir para vocês criarem um formulário, uma aplicação semelhante a essa que a gente desenvolveu ao longo das aulas. Se vocês têm acompanhado, vai ser algo relativamente simples de se desenvolver. Vai dar um bocado de trabalho, mas nada que vocês não tenham feito antes ou acompanhado nas videoaulas.